me corrija, eu sou o Rafael Moreira Ribeiro, estou analista de investimentos aqui pela Mais e também responsável internamente pelo processo de seleção de negócios para a nossa chamada, né? Então, na avaliação de negócios para o portfólio da Mais. Já tenho aqui dentro da Mais quase 2 anos de trabalho, passando por diversas áreas. Tenho algumas experiências como empreendedor também, então, principalmente, tenho uma relação, uma lembrança do Daniel em alguns momentos no passado. Eu acompanhei o nascimento do ecossistema do Jaraqui Valley aqui em Manaus, né? Mas não fui, na época não era atuante, mas pude assistir esse processo. Tá? Nós estamos aqui nesse webinar para apresentar para todos que estão aqui 3 histórias, 3 pessoas inspiradoras. Né? Nós temos a Vivian, daqui a pouquinho eu vou pedir para eles se apresentarem para todos. Nós temos a Vivian aqui, da Moma Cosméticos, né, que está aqui na sala com a gente. Nós temos o Jefferson, da Navegan, também vai dar uma palavrinha para a gente. E temos o Daniel Rothenauer. Se eu não me engano, Daniel, depois você me corrige caso eu esteja errado, você ganhou, tem diversos prêmios, é um dos fundadores aqui do Jaraqui Valley, né, do ecossistema de startups aqui em Manaus, né, e um dos atores nacionalmente influentes e regionalmente influentes também. E foi mentor de diversas startups também. Então, temos essas 3 figuras inspiradoras para trocar ideia, para conversar e para expor aqui dificuldades, apelos, anseios e também oportunidades, né, para todos nós que estamos. Então, vai ser interessantíssimo, vai ser muito legal, a gente estava muito ansioso por essa conversa também. Bom, nós somos a Mais, né? Nós estamos organizando aqui o webinar. A Mais é a maior aceleradora de negócios de impacto da região norte do país. Né? Nós temos foco em negócios. Nós acreditamos que o empreendedorismo ele é mais uma das ferramentas, uma ferramenta essencial para a transformação desse cenário socioeconômico e ambiental na Amazônia. Né? Nós acreditamos que essa ferramenta ela permite, através de investimentos catalíticos, a estruturação de uma economia, uma bioeconomia, uma economia dos povos mais saudável, mais duradoura e mais sustentável. A Mais ela tem esse foco e nós aqui trabalhamos para alcançar esse cenário ideal que nós desenhamos. No momento, nós estamos com a chamada de negócios da Mais aberta. Eu vou pedir aqui para exibir um vídeo para vocês, um breve resumo sobre o que é chamada, sobre o que é o nosso processo, e a partir daí a gente faz as apresentações dos nossos oradores aqui. Perfeito? Você tem um negócio de impacto na Amazônia? Então a chamada de negócios da AMAS foi feita para você. Buscamos negócios em agricultura e pecuária sustentável, extrativismo, manejo, produção florestal, turismo sustentável e de base comunitária, artesanato, moda, cosméticos, transporte, logística, soluções tecnológicas e em outras áreas de atuação. Os selecionados vão participar de uma jornada de aceleração e terão acesso a mentores especializados, apoio jurídico, contábil e de marketing, contato com investidores e acesso a mercados, além de receber investimentos de até R$600 mil. Inscrições até o dia 20 de abril. Saiba como participar em amas.org.br/chamada 2023. Realização AMAS e IDESAN. Obrigado, pessoal. Então, estamos aí com a nossa chamada da Mais 2023 aberta. Caso vocês conheçam algum negócio de impacto ou que tenha vocação para impacto, por favor, apresentem a chamada para eles. Né? Estamos fazendo esse convite a todos aí para a conversa. Bom, como eu falei para vocês, nós temos 3 convidados aqui especialistas para essa conversa. Eu vou pedir agora, nesse momento, para eles se apresentarem, tá? Então, eles vão ter uma apresentação sobre o que eles são, o que eles fazem, e aí depois a gente vai abrir para a nossa roda de conversa.
Eu queria começar essas apresentações pela Vivian, né? Vivian, você poderia, por favor, se apresentar para os nossos convidados aqui na nossa call? Boa tarde, todo mundo. Um prazer estar aqui, agradeço o convite. O meu nome é Vivian, eu estou falando aqui de São Paulo, capital. Eu criei a MoMA. A MoMA é uma marca de cosméticos naturais. Eu sou formada como farmacêutica e bioquímica, mas não foi nessa época que a MoMA surgiu. Na verdade, a minha predileção por esse mundo de cosméticos naturais vem desde criança. Foi a partir de 2013 que eu comecei, e a MoMA se propõe a trazer, através dos cosméticos, várias soluções, tanto para a pele das pessoas, quanto para a pele da terra, que é a terra e seus recursos, né? Eu fiz especialização em fitoterapia, que é o estudo das plantas medicinais, e eu também, numa trajetória de mudança profissional, eu larguei a corporação, larguei o hospital, eu fui morar na roça, fui trabalhar como agricultora rural, e faz um ano e mais ou menos, 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses que eu passei a me dedicar integralmente ao empreendimento, a MoMA, né? Tocando mesmo 100%. Obrigada. Por nada, Vivian. Sou um dos fãs dos seus produtos. Já adquiri, adoro. Opa, perdão, voltei. Como eu falava, né? Vivian, sou um fã dos seus produtos, adoro a durabilidade, a consistência e principalmente o aroma dos seus produtos. São impressionantes, gente. Eu recomendo demais que vocês conheçam os produtos da MoMA. Tá? Obrigado, Vivian, novamente. Nós temos aqui um segundo convidado, vou pedir para ele se apresentar para nós, que é o Jefferson. Por favor, Jefferson. Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês, principalmente do lado de grandes figuras do nosso ecossistema. Meu nome é Jefferson Oliveira, sou formado em Ciência da Computação e Matemática, especialista em Android, apaixonado por empreendedorismo, professor por natureza, leciono há quase 12 anos, e desde aí a gente vem trabalhando em 2018 e 2019 no projeto Navegan, que o intuito é aproximar, e digitalizar o nosso principal modal aqui da região, que é o transporte fluvial. Então, a Navegan tem esse grande desafio aqui, que é fazer com que as nossas ruas, que são os nossos rios, sejam mais fáceis de ser navegáveis, Então, a Navegan realmente tem esse propósito aí de criar um novo padrão de mercado no transporte de pessoas e mercadorias aqui da nossa região. Perfeito, Jefferson. Muito obrigado pela introdução também. E, finalmente, pedimos a apresentação do Daniel. Opa, valeu, Rafael. Obrigado pelo convite da AMAS, pela iniciativa. É muito bom estar aqui com vocês, com todos vocês aqui na sala, né? Sou admirador aí do Jefferson e também conheci, já explorei aqui um pouquinho sobre a MoMA. Parabéns pelos trabalhos. A minha formação ela é técnica, eu estudei computação, acabei me especializando em projetos, né? E atuo com empreendedorismo desde 2010, 2011, quando criei a primeira startup. Depois acabei sendo sócio de uma aceleradora e de um cowork aqui em Manaus, participando de todo o movimento aí da criação e do incentivo de se criar um ecossistema aqui. E aí, desde 2019, topei o desafio de entrar em um instituto de ciência e tecnologia, que é o CIDIA, para que ele também, de alguma forma, interagisse com esse universo das startups. E hoje a gente tem relação aí com vários parceiros, como a própria Navegan, já passou aqui no nosso primeiro batch de aceleração, ainda em 2020, na época da pandemia, uma época muito, muito confusa para tudo.
mas a gente já está fazendo um trabalho aqui há algum tempo, tem várias parcerias, e começa agora a entrar nesse cenário da bioeconomia, com outros parceiros, entendendo e como fazer essa conexão da tecnologia com esse cenário da Amazônia e da bioeconomia. Perfeito, Daniel, muito obrigado. É exatamente isso, né? A gente tem perfis aqui muito diferentes e também muito complementares, né, nessa nossa conversa. Essa complementariedade, ela engrandece, né, os negócios, as propostas e também a realidade local, as pessoas que são impactadas por esses negócios. Então, é interessante, a gente tem realmente grandes figuras aqui da área da tecnologia, então, formadores desse movimento de startups e empreendedores aqui em Manaus também. E eu queria começar a nossa roda de conversas perguntando de vocês de onde surgiu a ideia do negócio de vocês, né? Então, qual foi a fagulha que fez com que vocês começassem esse negócio? E para o Daniel, eu ia perguntar sobre, que o Daniel é um empreendedor serial, né? Já fez vários empreendimentos. Como é que geralmente essas ideias de empreendimento surgem assim, para vocês? Tá? Então, vamos começar aqui. Jefferson, você pode, por favor, expor para a gente como é que surgiu essa ideia? Claro, sim. Como eu falei, né, eu sou professor, leciono há quase 12 anos, né, e em 2014 eu acabei passando, 15, 14, eu acabei passando em um concurso público, no caso para o interior, né, e acabei me deparando, né, com esse cenário, ou seja, eu precisava ter que viajar, né, para esse interior, para me fazer a segunda avaliação, e não me atentei muito ao edital, né, e tipo assim, eu ia ter que estar na cidade na sexta, e era na terça-feira. Aí acabei indo atrás de alguma informação na internet, se tinha barco, se tinha lanche, avião, né, e essa cidade, especificamente, ela só tinha opção de ir de barco, né, e isso ficou um pouco na minha mente, né, eu acabei não passando no concurso público, porque eu perdi a segunda opção, a segunda etapa, né, mas foi justamente por causa de uma dor, né, ou seja, observar essa dor que eu realmente senti, e depois eu fui entender que é uma dor que quase 16 milhões de pessoas também passam, né, porque é o principal modal da região norte. Então, são várias pessoas, várias empresas, né, que têm esse problema que eu tive, né? Então, a ideia surgiu ali de uma dor realmente um pouco mais que eu senti, né, e acabei agregando os dois sócios, né, que são pessoas fenomenais, o Hélio e o Jorge, que o Jorge tem mais de 20 anos de experiência no Porto, né, e o Hélio foi meu aluno, né, e eu acabei trazendo ele também para dentro da Navegan, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vive diariamente, né? Eu senti essa dor, né? E a gente acabou vendo um mercado gigante, né? Então, é um mercado realmente que muitas pessoas desconhecem, né? A grande movimentação de pessoas e mercadorias que gira em torno dos nossos rios, né? A gente tem mais de mil rios navegáveis aqui na nossa região, né? E esse processo ainda é muito manual, tem muita dificuldade. Para você comprar uma passagem, você tem que ir diretamente lá no porto, né? Para você enviar uma mercadoria, você tem que ir diretamente lá no porto. Então, assim, são situações que a gente acabou, né, vivenciando, experimentando, e a partir daí a gente teve a construção, né, de desenvolver a Navegan. Jefferson, eu sinto sua dor, a sua dor passada. Eu também sou professor universitário, já fiz concurso uma vez para São Gabriel da Cachoeira e não fui fazer as outras etapas exatamente pela mesma dificuldade. Eu acho que a diferença entre nós dois é que você criou uma startup, uma empresa a partir disso, e eu só lamentei e não continuei o processo. Mas é engraçado como as coisas elas soam diferentes, né, para cada pessoa. As dores elas geram insights e ideias completamente diferentes. Realmente é uma oportunidade gigantesca e um desafio também que acompanha essa oportunidade. Né? Interessantíssimo. Vivian, como é que surgiu a ideia da MoMA? Não sei se é a primeira das suas ideias que você transformou em empresa, mas como é que foi a fagulha inicial do surgimento da sua empresa?
O início da história mesmo é quando eu tinha 4 anos, que eu entrava no quarto da minha mãe e misturava todos os cremes dela. Eu tenho uma memória de fazer isso frequentemente, ela ficava louca. Então, eu fui percebendo ao longo do tempo que isso é uma coisa que já estava em mim. Eu tenho memórias de plantas aromáticas desde criança. Então, coincidentemente ou não, eu fui fazer farmácia bioquímica. A aula que mais me impactou foi a destilação de óleos essenciais, que eu utilizo hoje, né, que é o aroma extraído das plantas naturais. Começou por paixão, por encantamento. Então, era, como eu falei, é uma paixão inerente. Aí, em 2013, eu comecei uma série de mudanças na vida, de mudança de hábitos alimentares. Eu estava começando a conhecer a agricultura urbana, no caso, começando a estudar aromaterapia. Então, eu fui tateando pela afinidade, pelo gosto. E eu tinha, assim, eu olhava as vitrines de lojas e eu falava, gente, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Então, começou mesmo por uma vontade de fazer para mim. E eu lembro que o primeiro sabonete que eu fiz, que foi há 10 anos atrás, eu fiquei super emocionada. Eu gostei tanto do processo que eu, desde então, nunca parei. Mas eu tinha medo de empreender. A gente na educação não é incentivado, não é motivado, tributação, contabilidade, então eu não quis saber disso. E, por outro lado, como eu falei, eu estava numa guinada profissional, e nessa época a terra estava me chamando, e eu fui para a terra, eu larguei São Paulo, já trabalhei na Faria Lima, larguei São Paulo e fui para sítio, para fazendas, fui trabalhar, fui aprender, fui me encontrar na natureza, me conhecer ali. Então, eu trabalhei desde 2014 até 2021 como agricultora, plantando, aprendendo muito. O sistema era um sistema de base regenerativa, né, que é o agroflorestal, onde a gente não planta só aquilo que vai colher, a gente planta árvore para colher, a gente planta produtiva, no caso, e a gente planta árvore também para regenerar. E aí, esse lugar de estar como agricultora, viver essa posição, me fez sentir como é difícil manter uma área rural, como é difícil acessar o mercado, criar parcerias, fazer tudo isso e cuidar do sítio e a gestão e tudo mais, e viver as mudanças climáticas. Aí veio a pandemia, e foi mais desafiador ainda. E aí estava começando a me dar uma vontade de empreender, eu ainda não sabia se isso se chamava empreender, mas vontade de tomar meu rumo, e a pandemia acelerou esse processo. Nesses 10 anos, eu nunca parei de estudar, praticar e produzir cosméticos. Era uma produção mínima, mas eu estava sempre ali, estudando, destilando plantas também. E eu falei, quer saber? Eu entendi essa dor de estar nesse lugar, e eu falei, eu quero juntar o que eu sei e o que eu gosto, e eu acredito que é bom para mim, para os outros, e através dos insumos das matérias-primas, que os óleos, as manteigas, os óleos essenciais, as resinas, né? São insumos vegetais, então também tem a ver com agricultura, com extrativismo. Então é possível fazer algo bom, né? Juntar o útil ao agradável. Então foi assim que surgiu o negócio, com esse propósito. Com esse propósito formado, eu tive ânimo e coragem para empreender. Então, é assim que surgiu. Legal, Vivian. Tem sempre essa impressão, e algumas vezes o empreendedorismo ele nasce de uma paixão, né? É uma paixão racionalizada, uma paixão calculada, uma paixão compreendida, né, na sua totalidade. Porque
É interessante, assim, eu estava pensando aqui na sua história, é interessante que essa vontade ela já existia, mas você sempre foi muito respeitosa em relação ao que é empreender, né? Ao que é esse processo de empreendimento, e você partiu para o empreendedorismo quando você sentiu que era o momento correto. Assim. Então, isso é muito comum em empreendedores com um melhor desempenho, um nível de crescimento mais avançado, assim, um desenvolvimento legal. De que eles encaram o empreendedorismo como uma atividade racional, organizada, pensada, né, compreendida e com extremo respeito. Muito, muito legal, Vivian. Daniel, dentre os diversos empreendimentos que você ou investiu ou começou, como é que você geralmente inicia esse processo de criação de negócio? Rafael, é muito difícil responder isso, viu? Eu estava aqui pensando o que eu vou falar aqui, porque eu já empreendi várias vezes e algumas coisas eu brinco até que parece causa de pescador, assim, parece mentira, né? E vou compartilhar aqui uma história que poucos sabem, e aí me trouxe isso à memória, porque vocês citaram aí, para Acho que o Daniel travou aqui o vídeo. A internet dele deve ter. Todos vocês, acho que foi só dele, vocês não escutam? Não, eu acho que travou mesmo. Acho que ele vai precisar retornar daqui a pouco. Voltou, Daniel, voltou. Vamos lá. Então, eu fiquei pensando aqui, e aí o Rafael citou São Gabriel da Cachoeira. Não sei se vocês sabem, mas eu sou de São Gabriel. Nasci lá e moro aqui em Manaus tem um bom tempo, né? Mas quando eu tinha 17 anos, recém-entrado na universidade ali, eu estava estagiando em uma agência de publicidade que fazia bastante negócio com jornais e tudo, e resolvi montar um jornal. E ali eu senti a primeira vez esse sentimento de que era um negócio, eu vou empreender. E eu montei um jornal em São Gabriel, o jornal funcionou durante 2 anos. Era um desafio muito grande, mas eu aprendi muito, porque eu tive que aprender como imprimir um jornal, como diagramava. Bom, eu não conhecia, eu não era jornalista, eu era alguém que conhecia um pouquinho de computação gráfica e tinha um desejo ali de criar alguma coisa e impactar uma região. Então, eu acho que aí é a fagulha, né? Esse desejo de causar impacto. Foi a minha primeira experiência assim, significativa no empreendedorismo. Depois disso, derivaram várias outras. Eu já tentei fazer esse levantamento. Com startups, eu tenho certeza que envolvi de maneira formal, foram 17 ao todo. Então, já foram algumas. Desse universo de 17 startups, 3 que foram construídas foram vendidas, né? Então, é o que eu considero ali a métrica de sucesso, ou não, né? Eu poderia ainda estar nelas, mas fora as startups tiveram negócios, como a própria aceleradora Fabric, que até hoje funciona, mas não sou mais sócio, o Cardume Cowork, que também funciona e não estou mais na operação. E aí existe também essa história do desapego, né? Até que momento aquele negócio faz sentido você estar, não porque ele perdeu o sentido, mas que talvez outros desafios surjam e você pensa em fazer outras coisas e continuar causando impacto. Então, é um cenário difícil, viu, Rafael? Porque são vários negócios. Mais recentemente, eu tenho participado de algumas iniciativas deixando claro, e como pessoa jurídica eu me considero um intraempreendedor. Então, dentro do Instituto, participei da criação de um hub de inovação. É a mesma coisa que inovar lá no mercado, um pouco mais fácil, porque quando você tem as coisas aprovadas dentro de uma corporação, facilita do ponto de vista financeiro, né? Você tem um suporte, mas os desafios e quebrar regras
são idênticos a isso. Você, dentro da corporação, vai ter que fazer as justificativas, as suas defesas, o porquê está criando aquilo. Então, esse cenário é um pouco diferente, mas gratificante da mesma forma, né? Empreender é sempre um desafio. Eu brinco que é uma montanha-russa constante. Você vai dormir no topo, acorda, o mundo está desabando, e é isso aí. Daqui a pouco sobe de novo, a montanha-russa continua. Você tem que topar esse desafio, e ele acontece todos os dias, o tempo todo. Muito legal, Daniel. A coincidência você falar de São Gabriel da Cachoeira, né? Muito bom. As conexões que a gente descobre assim, por acaso. Essa segunda pergunta, até vou conversar com você mesmo, Daniel, ela tem a ver não com o que vocês já fazem, mas que geralmente é uma coisa que é comum na jornada do empreendedor, eu estou fazendo algo, eu estou realizando o meu empreendimento, tá muito legal, mas alguma coisa surge ali do lado, e aí, cara, se eu tivesse tempo, se eu tivesse equipe, eu faria isso também, sabe? Então, poxa, isso aqui eu também ia fazer. E a pergunta tem a ver com isso, assim, que oportunidades vocês enxergam na Amazônia, assim, que estão ali florescendo, estão surgindo agora, que vocês, por exemplo, ainda não trabalham, não atuam, mas que acho que são interessantes e vocês veem assim são oportunidades muito boas para o futuro, considerando a Amazônia. E aí eu começo com você, Daniel. Assim, o que você enxerga hoje no nosso cenário que seria muito interessante para novos empreendedores explorarem? Legal. Assim, eu tenho a seguinte visão. A Amazônia e a nossa região aqui, vamos citar Manaus de forma mais pontual, ela tem características próprias, tá? O dinheiro tem uma fonte que é diferenciada do resto do Brasil. As características nossas aqui de floresta são diferentes de próprios estados vizinhos aqui. Então, as nossas características são muito particularidades e passa por essa aceitação também. Então, as nossas oportunidades têm que iniciar a partir dessa aceitação que a nossa realidade é singular. Assumindo isso, por exemplo, a gente não poderia começar esse movimento empreendedor, por exemplo, desconsiderando todo o trabalho do Polo Industrial de Manaus. Então, a gente tem essa oportunidade criada ao longo dos anos de ter um polo industrial e uma metrópole que é Manaus. Beleza. Com isso, assumindo e aprendendo e alguns negócios de sucesso surgindo aqui, a gente evolui um pouco e chega a ponto de se enxergar e ver, tá, mas que impactos eu consigo causar na região usando realidades locais, como é o caso da Navegan, que está aplicando tecnologia numa realidade de mercado local, impactando toda uma região, a sociedade de modo geral, né? Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento, viu, Rafael, de olhar um pouquinho para o nosso entorno, enxergar potencialidades, já vindo de uma primeira fase que era ali de descobrir o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Agora sim, eu consigo causar impacto maior. Essas oportunidades, algumas ainda ocultas, tá? A gente não consegue enxergar, é um pouco incapaz de ver ali, apesar de estar à vista. E eu acho que ela não vai surgir tão naturalmente e muito menos vindo com olhares de fora da Amazônia. Podem ser pessoas que não sejam daqui, mas ela tem que estar imersa nesse mundo para poder entender. Eu acho que esse é o cenário. A partir do momento que a gente cria essa conexão com visões externas, com gente aqui de dentro, que vive a Amazônia, eu acho que a gente ainda vai criar bons negócios usando essa realidade e aí esse cenário singular que nós temos, que é um mundo de oportunidades, tá? Assim, inúmeras, a todo momento surgem. Você tem que ter cuidado para também não tirar tudo e falar, não, isso não funciona, isso. Você tem que deixar o empreendedor viajar um pouco, entender, monitorar, e aí sim empoderar aquele negócio que, de fato, pode ser significativo e impactante. Se não for, beleza, todo mundo aprendeu, todo mundo evoluiu ali, e vamos partir para o próximo negócio, que certamente vai estar mais perto de uma oportunidade real. Obrigado, Daniel, pela resposta.
Jefferson, assim, que outras oportunidades você enxerga na nossa região, já que você está citando agora? Bom, perfeito as palavras do Daniel, acho que realmente ele contextualizou bem. E eu vou só levantar um dado aqui bastante interessante, né, que a Associação Brasileira de Startup mapeou, né, todas as regiões, e um dado bem interessante que eu observei é que apenas 4% das startups estão localizadas na região norte. Então, para ver o potencial que a gente tem, né, as oportunidades que a gente tem, né, aí vai desde indústria 4.0, bioeconomia, até mesmo a parte de logística, né, a gente vê a grande dificuldade que muitas empresas têm aqui. Né? Então, eu acredito que é saber realmente deslumbrar e visualizar que empreender na Amazônia é muito difícil, mas não é impossível. Basta realmente você persistir, você ter um foco, principalmente, como o Daniel bem citou, né? Cara, se não der certo, vamos partir para outra, porque tem muita oportunidade aqui na nossa região. A gente tem grande desafio, um deles é o próprio turismo. Cara, como é que a gente vai explorar essa quantidade essa nossa biodiversidade que a gente tem aqui, né? Então, são inúmeros cenários realmente que a gente tem aqui dentro da região, particular realmente da região norte do estado do Amazonas, mas que atende o mundo todo. Né? Então, acredito que com esse dado aí que a Associação Brasileira de Startups levantou, né? Poxa, a gente tem apenas 4% das startups que hoje estão aqui dentro do nosso país. Né? Então, realmente é uma oportunidade que realmente a gente tem que começar a agarrar, começar a observar, começar realmente deixar um pouco de falar e realmente botar a mão na massa, né? Essa é a realidade, né? E se realmente não der certo, vamos para outra, porque oportunidade tem. Obrigado, Jefferson. E você, Vivian? Que oportunidades você enxerga aqui na nossa região que poderiam ser exploradas? Bom, eu estou falando do Sudeste, então, e eu não tenho a experiência nem a vivência de quem está na região Norte, né, no bioma amazônico. Então, eu vou falar assim do meu olhar, que é o fomento de indústrias. Eu estava falando com uma empreendedora lá de Santarém, e a dificuldade de encontrar, por exemplo, fábricas terceiristas de alimentos para mandar a fórmula e terceirizar o produto mesmo, com a marca dela, é uma dificuldade enorme. Então, eu vi um gargalo aí. Ela tem que mandar para muito longe para terceirizar. Isso inclui assim, um frete alto, tempo, né, tudo isso. Às vezes, se é entre estados, as taxas. Então, eu vi que tem esse gargalo, essa brecha, né, que tudo é oportunidade. Eu tenho uma dor muito grande em relação ao universo da geração de lixo, né, motivo pelo qual, na nossa linha, a gente escolheu por produtos que preferencialmente tenham embalagens compostáveis. Então, eu fico imaginando, na minha viagem aqui, né, uma startup de embalagens feitas a partir de fibra vegetal, e as fibras vegetais, né, das palmeiras amazônicas são incríveis, tem uma singularidade única, mas eu concordo justamente com a fala do Jefferson, do Daniel, no sentido de estar aí para viver, ouvir, absorver e criar oportunidades, né, das ideias e na prática também. O Brasil, assim, tem é muito paradoxal que a gente tem uma biodiversidade massiva, só que tem pouca inovação em pesquisa, em ativos para botânicos, farmacológicos, fitoterápicos, de material, e muito disso ligado à inovação, né? Eu assisti há pouco o filme Biocêntricos, que é baseado na ciência da biomimética, ou seja, observar a ciência da natureza, a inteligência que a natureza já tem, que foi evoluída em milhares de séculos, de tanto tempo, e a gente não observa. Então, acho que por aí um pouco. Muito legal, gente. Obrigado, Vivian. Engraçado, quando eu fiz a pergunta para vocês, é uma pergunta que também me gera curiosidade, porque eu penso logo em Camucamo, por exemplo. É uma das coisas que eu imediatamente vem à cabeça, porque a gente pensa em ativos
vegetais, biológicos, e, cara, Camu-Camu é impressionante. E aí, quando a gente para pensar em tudo que há de mais impressionante, quantas outras coisas a gente não conhece, né? E tem um empreendedor que ele falou no passado uma coisa muito interessante, assim, uma análise que a gente fez, que era, ele falou assim, às vezes, e aí pegando o que você falou, Vivian e Daniel, às vezes nós mesmos que estamos nos grandes centros urbanos da Amazônia desconhecemos algumas outras potencialidades, né? Ele fala da Amazônia Profunda, aquela Amazônia que está a mais de um dia de viagem de barco dos grandes centros urbanos, sabe? Então tem uma outra um infinito mar de potencialidades ali que nós, os urbanos aqui da região, talvez ainda não enxerguemos, né? Então, muito legal, muito bom, gente. Fiquei extasiado com as respostas de vocês. E agora eu queria falar do outro lado, né? Quais são as dificuldades, quais são os desafios mais comuns para o empreendedor amazônico, né? Para o empreendedor que opera na nossa região? Acho que ia começar com você, falando de dificuldade, a gente já começa citando logística, já ia começar com você, Jefferson. O que você vê, citando a logística mesmo, mas outros aspectos são muito desafiadores para o empreendedor local? Obrigado, Rafael. Então, a gente está em um ecossistema, né, a Navegan é um ecossistema onde a gente trabalha com uma cultura que praticamente está enraizada. Imagine só, 50, 60 anos, uma embarcação operacionalizada do mesmo jeito, ou seja, você é obrigado a ter que ir no porto, comprar sua passagem, você é obrigado diretamente na embarcação, comprar sua passagem, né, sem ter nenhum tipo de segurança. Será que vai ter disponibilidade de comprar essa passagem? Não. Será que vai ter espaço? Qual é o valor dessa passagem? Será que tem um barco? Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente observou é que esse processo cultural, né, ele é enraizado. Então, é uma barreira muito grande que a gente tem. A Navegan, além de ter uma barreira logística, ou seja, o tamanho do Amazonas, que quase representa 50% do Brasil, imagine só agora a gente ter também um problema cultural, né? Como é que a gente vai conseguir atingir isso, sem ferir os princípios que já se perpetuam há mais de 50 anos, né? Então, são informações que a gente começou a absorver e entender, né, que a gente não consegue impor uma coisa. A gente tem que se adaptar com a realidade que a gente tem, né? A cultura que hoje nós estamos trabalhando, às vezes tem dono de embarcação, um embarcador que não tem nem ensino médio, mas que fatura mais de R$800 mil por mês. Né? Então, são culturas diferentes, são processos diferentes, são ambientes diferentes. Né? Você vai conversar com um dono de embarcação, às vezes ele está lá carregando material e está te respondendo a pergunta. Né? Então, sim, são particularidades, né, da nossa região, né, que realmente é daqui. Né? Então, quem vive, eu até brinco, né? Vivian, acho que quando eu fiz uma apresentação em 2019 com um grupo de investidores de São Paulo, eles ficaram assim, cara, não acredito que é isso. Eu mostrando o vídeo para eles de um carro entrando dentro de um barco, onde tem dois caras segurando assim, arriando o carro, porque eles ficaram, não acredito que é dessa forma. Né? Então, realmente são particularidades que a gente tem aqui. Né? Então, assim, a gente tem diversos desafios, né? Mas são desafios realmente que a gente vê que vai trazer um benefício gigantesco, né, para esse nosso ecossistema. Então, eu acredito que a nossa barreira cultural ela é muito forte mesmo. Imagine só, a gente tem um e-commerce que vende passagem de barco. Imagine só, você está lá na sua casa, comprou uma passagem de barco. Né? A gente tem milhares de acessos dentro da nossa plataforma, mas a venda pelo WhatsApp, a venda diretamente nos nossos pontos e parceiros é muito maior por causa da desconfiança. Às vezes mando mensagem, cara, eu estou aqui no site de vocês, aí vi que tem a opção de passagem, resolvi mandar mensagem, dá para comprar mesmo? Né? Ainda tem essa grande dificuldade ali, né? Então a gente vê milhares de acessos, mas não vê conversão. O pessoal vai, não, a gente entra em contato, não, já comprei lá no porto, já comprei com o parceiro de vocês. Então, assim, ainda tem essa resistência cultural, né? Então, assim, mas é um processo de aprendizado, né? Então, a gente observou que
todo esse processo, toda essa dificuldade, a gente começou a observar e transformar isso em oportunidades, né? Então, a gente, baseado nisso, começou a colocar pontos de venda espalhados por outras regiões. Já que não quer comprar pela internet, também tu não vai lá no centro, vai comprar ali do teu lado, do teu vizinho, vai comprar de um parceiro que está ali, né? Então, a gente começou também a jogar de acordo com o ecossistema que já foi criado, né? E fora isso, também agregando mais serviços dentro da plataforma, com a parte de logística. Mais recentemente, a gente desenvolveu um caderno de campo, que é um sistema de monitoramento das cadeias produtivas que a gente tem aqui no nosso estado. Então, aos poucos, a gente começa a observar as oportunidades que tem, né, dentro dessa realidade que é tão característica realmente nossa. Então, é mais ou menos isso, Rafa. Muito legal, Jefferson. Já vi esse vídeo da moto, já vi o vídeo do carro, se não colocar uma embarcação também, é tudo realmente impressionante, né? É impressionante quando funciona e também impressiona muito quando não dá certo também, né? Então, é chocante. Exatamente. Vivian, e as suas dificuldades no seu negócio, né? Quais são, como você as encara? Eu tenho a vantagem de estar em São Paulo, é onde está o mercado. Então, a dificuldade não é essa. Eu acho que a dificuldade é muito específica para o pequeno empreendedor, que os fretes são muito altos, ainda tem pouco subsídio, por isso eu fui buscar apoio dos editais da AMAS e DESAN, né? Através do edital a gente está em parceria com outros empreendedores para aprender junto. Essa formação de rede trouxe muito apoio, porque empreender é uma jornada um tanto solitária, né? Essas decisões. Eu não estou sentindo ainda tanta dificuldade no fato de ser amazônico, porque as parcerias que a gente está criando, elas estão consolidadas, né? Lá com o Pará, da Rede Terra do Meio, com a Inatu e com o Acre. Eu acho que a dificuldade tem mais a ver com o empreender mesmo, né? Porque eu estou aprendendo, eu sou uma empreendedora recém-nascida, praticamente, diferente do Daniel, então, porque eu vejo que ser empreendedor é estar aberto a aprender diversos talentos, né? E estar sempre absorvendo. É claro que tem a questão, por exemplo, da safra, né? Então, às vezes, você tem um planejamento de uma quantidade de manteiga, de óleo, e aquele ano não deu. Então, mudar a rota rapidamente, né? Fazer uma alteração aí, porque a gente está lidando com recursos naturais diretamente. Tem uma certa questão também, às vezes, da dificuldade em conseguir um frete mais em conta, né, para diluir o valor, mas, no geral, assim, para mim está sendo bem gostoso aprender. Me dá uma satisfação enorme. Acho que também a gente vai começar a fazer mensuração de impacto, e isso é uma cultura que precisa estar, né, na empresa, e acho que a dificuldade também, no caso, é divulgar isso para o mundo, né? Porque hoje o papel do consumidor, ele está para além de só consumir aquilo, ele tem um poder de voto diário no uso na escolha, né, daquilo que ele vai comprar. Então, também é uma dificuldade, não é um desafio gostoso, é um desafio que instiga, na verdade, né? Então, é isso. Obrigado, Vivian. E você, Daniel, assim, na tua experiência, quais são os desafios mais comuns para empreendedores? Nossa, são vários, assim. A dor, eu acho, compartilhada por muitos, é muito no início, onde a pessoa precisa decidir, virar a chave, né? Eu acho que essa é a maior dor, ter uma rede de amparo. Essa rede, ela é formada de diversas formas, na sua casa,
na sua rede de amigos, na rede de empreendedores que você tem em torno. Então, eu acho que essa continua sendo uma dificuldade. Essas redes não são estabelecidas e conhecidas. Acho que isso poderia contribuir. Uma realidade nossa aqui na região é acesso a capital. Então, acesso a capital semente ali, muito no início, continua sendo uma dificuldade. A gente vê até uma certa abundância em capital, mas não esse capital inicial ali, o capital da fagulha, né? Que faz você, eu vou experimentar aqui 3 meses, 1 ano, para ver se isso funciona. E aí todos sabem que é necessário ter dinheiro não só para o negócio, mas também para o empreendedor, né? Às vezes fica se calculando que para construir esse negócio é barato. Tá, mas o empreendedor que vai deixar de ter renda, que vai abrir mão de uma bolsa, que ele está estudando para alguma coisa, ou ele já está estabelecido ali no mercado. E aí essas escolhas eu acho que prejudicam muito, e eu acho que é a grande dificuldade hoje. Então, tanto nesse momento de virar a chave, de decidir e de ter o primeiro apoio financeiro, eu acho que isso não deixa de ser a maior dor, na minha opinião. Eu convivo bastante. Rafael acabou citando o prêmio de mentor do ano, né? Eu acabo dando bastante mentoria. Acho que eu ganhei os 3 últimos anos desse prêmio Jaraqui Graúdo e fui finalista em todos os anos do prêmio, viu, Rafael? Mas eu passei um bom tempo sem ganhar. Eu ganhei agora, recente. E aí eu dedico algumas horas a conversar com empreendedores, de transferir um pouco, às vezes, de encorajar ou desencorajar. Faz parte da atuação de um mentor também alertar, porque não é um mundo de flores, assim, não é algo muito convidativo algumas vezes, e cabe você alertar, claro, sem destruir o sonho de ninguém. Acho que não é isso. Mas a principal dor é essa, tá, Rafael? Se eu pudesse pontuar, apoio das redes, de modo geral, na virada de chave, e acesso a capital semente, mas é aquele capital bem incipiente ali. Cara, tem dinheiro para você continuar, tem transporte e alimentação. É bem básico mesmo. Perfeito, Daniel. Muito obrigado. Vivian, você pediu para acrescentar aqui um desafio? Qual seria? Sim, o Daniel foi falando, eu lembrei de uma coisa que é fundamental. A gente que trabalha com impacto socioambiental, a gente está, assim, competindo com todas as empresas, né? E muitas empresas vêm dizer que fazem impacto socioambiental, o famoso greenwashing, né? Impact washing, tantos fake news, vamos dizer assim. Então, isso é um desafio como eu falei, a cultura da empresa, da gestão do impacto, ela é tão importante, que nos diferencia dessas empresas que, às vezes, até atrapalham todo esse trabalho que a gente está fazendo, né? Porque a gente está tão cansado dessa palavra sustentabilidade que já nem engaja mais. Então, esse é um desafio. Como chegar verdadeiramente e até o consumidor para ele poder fazer uma escolha consciente, escolher uma empresa que realmente se preocupou ali, que distribuiu renda. Então, esse é um desafio. E vou acrescentar a fala do Daniel, de que realmente um investimento semente aí ia fazer brotar muitas coisas. Você falando me fez lembrar agora também, tem um conceito de organizações à prova de futuro, que tem surgido agora por causa da mudança climática e outros aspectos aí, né? São organizações resilientes, que são mais que sobreviveriam aí, são melhor organizadas, flexíveis, entre outras coisas. Só que é interessante que esse é um conceito de sobrevivência de organizações. E a gente pode falar, e isso é um dos pontos que a Mais também traz, que é de organizações que sobreviverão ao futuro, mas e as que construirão esse futuro, sabe?
E aí é um dos pontos que a gente gosta muito de trazer aqui, porque isso que a MoMA faz, que a Navegan faz, que eu tenho certeza que os empreendimentos que o Daniel acompanha fazem, eles não vão ser nada extraordinários no futuro. Eles são hoje, porque são diferentes da média do mercado. Mas eles serão o que as empresas serão a média de qualquer organização do futuro. Qualquer organização do futuro vai ter que ter essa preocupação com o impacto socioambiental, vai ter que considerar isso, vai ter que mensurar e vai ter que assumir compromissos, né? Então, esse é um dos pontos que a gente entende, e por isso também a gente aposta nesse tipo de organizações como a sua, como a Navegan. Então, é interessante. E falando desse impacto, Vivian, aproveitando que você já está falando, eu queria perguntar de vocês, Jefferson, quais são os impactos que vocês almejam com a MoMA e com a Navegan? Então, de impacto socioambiental, formação de renda, emprego, né? O que vocês sonham em relação a esse impacto para o futuro? Para quem é a pergunta primeiro? Pode ser você, o Jefferson. Vou fazer uma especial para o Daniel daqui a pouquinho. Tá. Distribuição de renda é a primeira coisa, né? Tudo que chega nas nossas mãos passou por uma série de etapas produtivas. Então, isso aqui é uma caneca feita de cerâmica, tem terra, já foi argila, até chegar aqui, né? O meu sonho é que o consumidor ele comece a ter um olhar sobre isso e com muita consciência escolha, porque ele sabe que aquilo tem um efeito direto na distribuição de renda, numa cadeia mais ética, onde aquele valor que ele está pagando volta, né? Ele não circula só na empresa. Então, no caso da MoMA, a gente faz parcerias com cooperativas, com associações. A diferença disso é que é uma parceria direta com os extrativistas ribeirinhos, quilombolas, associações, né, grupos comunitários, comunidades indígenas tradicionais, originárias. Então, a diferença é que, ao invés de ir para uma indústria de óleo mineral que vende derivado petroquímico, eu estou preservando floresta, eu estou fortalecendo uma comunidade, e isso já tem várias consequências, que é preservação cultural, que é saúde pública. Então, ao invés de contaminação por mercúrio, eu tenho uma floresta sadia, eu tenho recursos naturais, eu tenho um lugar belo. E esse lugar belo pode ser um lugar de turismo ecológico, que difunde a cultura, que difunde um restaurante, que também difunde a gastronomia tradicional. Tem tantas potencialidades que é bom para tanta gente, né? É isso que eu vejo. Ao invés de uma área, de uma família, com um monte de máquina, de uma espécie plantada, e que vai empobrecendo o solo, vai escasseando todos os recursos, toda a vida que tem ali. Ele é social e ele é ambiental. E o meu sonho é esse, meu sonho é fortalecimento, e eu não vejo a MoMA ad eternum somente com essa relação comercial. Meu sonho é que isso evolua, de maneira que, com essa parceria, essa relação cresça para, quem sabe, uma fábrica em Altamira de cosméticos, de uma marca das comunidades, esse fomento do empreendedorismo. É isso. Muito obrigado, Vivian. Que sonho bonito que você compartilhou com a gente. Acho que, como eu falei no começo do webinar, é realmente inspirador, né? Então, como eu prometi, seria inspirador e está sendo. Obrigado mesmo. Jefferson, e o sonho e o impacto da Navegan para a Amazônia? Bom, eu vou resumir aqui em três grandes projetos que a Navegan tem, tá? Um deles é a digitalização do transporte fluvial, né, quando a gente foca somente em pessoas, né?
é dar mais credibilidade, acessibilidade, facilidade, o aumento de renda para as pessoas que comercializam passagens. Imagine só, eu tenho uma agência que vende para 2, 3 passagens, tem um faturamento de R$3.000. A nossa tecnologia, a gente leva para ela a tecnologia e com isso ela tem um aumento de renda de quase 50%, de quase 70% a 80%. Né? E isso para a gente é muito prazeroso, ver aquele parceiro tendo aumento de renda significativamente, o próprio passageiro tendo segurança realmente que vai conseguir embarcar naquela embarcação, vai ter disponibilidade. Quando a gente fala em fretes, né, cargas fluviais, né, imagine só, uma empresa que não consegue vender para o interior porque não consegue entender como é que funciona a logística aqui da nossa região. Então, são vários fatores que fazem com que a Navegan consiga impactar, né? Desde aquela pessoa que está lá naquela comunidade isolada, tendo acesso a diversos meios de possibilidade de compra, né, dentro de grandes empresas que estão aqui, e principalmente, né, a gente no nosso terceiro projeto, que é agora o desenvolvimento do monitoramento de cadeias produtivas, né? A gente tem um case muito legal que a gente está trabalhando com o Café Apuí, que a gente consegue impactar ali 70 famílias diretamente, né? Onde a gente vai conseguir mensurar todo o processo, né, de plantio dessa cadeia produtiva. Então, assim, a gente observa que a gente está dentro de um ecossistema em que a gente sabe que ele é muito fragilizado, ele é muito esquecido mesmo, só que a gente sabe o grande potencial que ele tem, né? Então, o intuito realmente da Navegan é tentar formar um grande ecossistema que gera informação, desde pequeno produtor até o grande produtor, gerar um big data de informação e disponibilizar isso de uma forma simples para um acadêmico que quer fazer uma pesquisa de um TCC, quer entender como é que funcionam os rios, quer entender o quanto que uma embarcação está consumindo de diesel e jogando isso diretamente dentro dos nossos rios. Essas informações hoje você não consegue achar em local nenhum. Você não consegue hoje saber quantas pessoas viajaram para Parintins. Tem alguns dados lá, mas são muitos dados fictícios. A gente consegue ter isso de uma forma simples, de uma forma clara, e o intuito é disponibilizar isso para a comunidade, né? Então, a Navegan realmente ela quer impactar, não indiretamente também, em fornecer dados, soluções, né, para essas grandes empresas e pessoas que utilizam esse meio de transporte fluvial aqui na região, né? Então, assim, são grandes projetos que a gente vê, né, que a gente consegue mensurar hoje um impacto muito significativo. O aumento de renda dentro de uma comunidade, o aumento de renda em uma agência que conseguiu comercializar mais passagens, aquela empresa que conseguiu vender mais porque a gente conseguiu resolver o problema de logística lá para o interior. Então, aquele ribeirinho lá que está precisando de um produto, mas não consegue vir aqui, mas, poxa, já tem gente que consegue fazer com que eu tire o produto de Manaus e entregue diretamente na casa dele, sem ele ter que ir lá no porto, né, pegar esse produto, pegar esse determinado frete. Então, assim, a gente observa que é um ecossistema muito grande. Aí a Vivian contextualizou bem aí, né? Vivian, me chama para fazer teus fretes, que eu consigo mais barato, mais rápido, tá bom? Então, assim, é o que a Vivian contextualizou, né? Ela falou, poxa, uma grande dificuldade ela é um pouquinho do frete, né? É a dificuldade praticamente de muitos empresários aqui também, Vivian, né? Não só locais, mas também fora do nosso estado. A gente faz uma quantidade muito grande de fretes, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, né, que enviam muitos insumos para cá também. Tem uma grande dificuldade. Imagine só se mandar um gerador que pesa quase 3.000 toneladas, né, para um lugar remoto lá do estado do Amazonas. Então, assim, é uma complexidade muito grande. E a gente vem tentando diminuir, né, essa complexidade. Então, acredito que a solução que a Navegan propôs, né, está tentando propor ainda hoje, né, justamente isso, né, é fortalecer todo um ecossistema que gira em torno, né, hoje da nossa região. Muito legal, Jefferson. E isso traz uma outra ideia que vocês expõem tão apaixonadamente, né, sobre esse cenário futuro que vocês trazem, a ideia de que a gente sempre
é muito fácil para a gente conseguir imaginar ficções científicas, né? Futuros, ultra tecnológicos, mas às vezes a gente acaba não pensando em ficções sociais e ambientais para o futuro, sabe? Então, qual é isso? Então, eu vejo isso, Jefferson, no seu discurso da ficção científica, a ficção social e ambiental da Amazônia acessível, né? Da Amazônia que é possível chegar lá. Da Vivian, eu vejo esse sonho também da acessibilidade, do trabalho digno e também da pele da terra regenerada, né, Vivian? Então, quando você começa falando sobre isso, acho muito bonito mesmo os sonhos que vocês trazem. E para o Daniel, eu falei que tinha uma pergunta um pouco diferente, assim, todo grupo de pessoas acaba criando uma cultura, né? Então, tem uma cultura de empreendedores da área de tecnologia, que é a mais conhecida, é de onde surgiu esse movimento de startups e tudo. Tem uma cultura aí de empreendimentos da área da bioeconomia, da área de negócios de impacto. Queria te perguntar, Daniel, assim, quais são as similaridades que você vê entre essas culturas, sabe? A cultura do empreendedorismo tradicional de startups, né? Falando de startups, já é tradicional, e dessa cultura dos negócios de impacto da bioeconomia. O que você vê de igual ali? Então, acho que a motivação, de forma geral, é similar, né? É o que agrega a todos empreender. É claro que alguns são tipo tribos, né? Algumas tribos andam ali mais juntas que as outras. Tá se aprendendo a conviver nisso e cada vez mais a provocar essa conexão. Acho que isso é um movimento que a gente precisa monitorar e fortalecer sempre. Isso a gente vai ter bastante ganho se isso acontecer. Acho que são muitas coisas similares, Rafael. Acaba se falando a mesma coisa de maneira diferente. É um pouco mais isso. Na minha perspectiva, o impacto, independente se é um negócio da floresta ou não, ele acontece. Então, o impacto ele é sempre existente, que pode ser um impacto social, que impacta a sociedade como um todo, né? E quando é o da floresta, ele é mais significativo ainda, né? Porque ele muda vidas e que talvez a oportunidade não seja a mesma. Então, é um nivelamento ali de oportunidades, vamos dizer assim. Então, de modo geral, Rafael, eu prefiro olhar tudo como a mesma coisa. Eu não olharia de maneira diferente, apenas atuando diferente. Então, quando me perguntam qual vertical você mais olha, então eu não prefiro olhar como um vertical de negócio, floresta, tecnologia, varejo. Eu sou de tecnologia e eu enxergo da seguinte forma: como que a tecnologia consegue impactar todas as verticais? Então, como que eu aplico tecnologia na MoMA? Como que a tecnologia é aplicada na logística? Então, você percebe que se você olhar o ângulo de visão, você vai aplicar tecnologia a várias verticais de negócio. E acaba que isso forma uma matriz e é um todo, né? E talvez a arte do empreendedor seja enxergar oportunidades nessas conexões. Eu acho que isso gera negócio, isso causa mudança. E aí é uma arte mesmo, tá, Rafael? É uma arte de visão e de aplicar e de ir lá tentar fazer e viabilizar. E eu acho que é comum a todos aqui, todos empreendedores estão assistindo e participando do painel, que ao se iniciar o negócio, as coisas começam a acontecer, as conexões vêm, aparecem oportunidades, as conversas se alinham, parece que tudo estava pronto para aquilo, e isso é uma realidade. Então, você precisa viver isso, trazer para o mundo real ali a sua ideia e como você está construindo isso. Ter uma visão de futuro é muito importante. Então, por isso que na hora de criar um pitch, de criar uma apresentação para uma aceleradora, para um investidor, você precisa focar muito no seu roadmap, né? Nos seus próximos
nas suas próximas metas, nos seus próximos 5 anos, e eu acho que isso constrói essa visão. E o ecossistema é muito maior, Rafael, respondendo o teu questionamento, eu prefiro olhar como um todo. Você falando, eu lembro que uma vez eu vi comparava, o cenário de startups parece um pouco o rock brasileiro nos anos 80, sabe? Onde a gente se une, aprende a tocar música e aí vai formando bandas, sabe? E aí a gente pensa, então o cenário da Tropicália, a MPB e tal é diferente. No final é música, né? A gente está falando de música ali no geral. Eu acho, eu tenho uma visão, a gente tem uma visão um pouco parecida com a sua também. A gente, claro, tem focos, tem diretrizes estratégicas, tem avaliações que a gente faz, mas está tudo conversando, né? E esse é um dos motivos também da gente estar fazendo essa conversa aqui misturada, né? Então, acho que é isso, né? No final é empreendedorismo, é mudança de vida, é mudança de cenário, e é isso. Pessoal, agora a gente vai para o nosso último momento aqui, que a gente vai a gente vai pegar as perguntas que vocês estão fazendo aqui no chat e a gente vai fazê-las, né, para os nossos convidados. Então, tem uma pergunta aqui da Mônica, né, que ela está perguntando para todos. O empreendedorismo que gera impactos positivos, sociais e ambientais para a Amazônia é novo, e quem está empreendendo assim está na vanguarda de um novo modelo econômico que pretende conservar e preservar a floresta e gerar renda para suas populações. É difícil para vocês comunicar esse modo de fazer para seus clientes e para o público em geral? Esse impacto positivo que geram ou que virão a gerar no futuro, né? A gente entende, pelo que vocês descreveram, que tem uma carga adicional aí de negócios de impacto, negócios da bioeconomia, ou negócios voltados para a transformação social. Eles trazem. Qual é a dificuldade de, ao realizar isso, conseguir comunicar isso para o público de vocês? E aí o microfone está aberto. Quem quiser responder, fica à vontade. Eu vou falar da minha empresa porque ela está ainda começando, então ela não tem nem 2 anos, né? Eu ainda estou naquela fase empreendedorismo. Então, a minha dificuldade é braço para fazer tudo nos detalhes que eu quero. O que isso quer dizer? Fazer a gestão financeira demanda o quê? Acompanhamento, né, dos dados do banco com o sistema ERP. Fazer uma gestão de impacto é a mesma coisa. Precisa estar impregnado para a gente acompanhar de tempos em tempos, para a gente avaliar. Eu não sei ainda, estou aprendendo, né? Respondendo um pouco a mensagem da Ana, que já se inscreveu várias vezes, vou fazer uma costura aí. A Mas e Idesan tem vários editais diferentes. Eu, ano passado, me inscrevi para esse edital da chamada dos 6 negócios e a gente também não foi selecionado. E eu achei assim, nossa, ainda bem, porque eu não tinha essa maturidade ainda. A gente falou, ufa, como é que eu vou lidar com o dinheiro dos outros? Então, é a mesma coisa no impacto, a gente precisa ainda aprender. E esse aprender, para mim, a primeira coisa é ir lá e ouvir, viver, absorver. Então, esse ano a gente está com uma expectativa, um planejamento de ir para uma das 2 parcerias maiores que a gente faz, ou no Atumã, ou em Altamira, a gente está vendo aí, dependendo da agenda, o que encaixa, para ter uma pincelada só, um retrato da realidade, dos desafios, das demandas, do que eles também esperam nessa relação, para daí, depois que a gente vive uma coisa, aí a gente tem mais propriedade, né, para poder comunicar para o mundo, para o meu consumidor, para a pessoa que gosta da marca. No caso da Moma, por eu ser farmacêutica, ter vivido agricultura, ter estudado as plantas e gostar muito disso, quando eu estou em feiras, que eu faço muitas feiras, né, para poder divulgar a marca e vender, eu levo a semente da andiroba, eu levo a resina do breu, eu levo o ouriço da castanha,
E aí eu conto toda a história, eu trago a importância desse trabalho do extrativismo, das comunidades tradicionais, né? Um pouco. E aí, assim, é muito fácil, a pessoa se encanta, ela se engaja, ela compreende um pouco, ela sente um pouquinho dessa floresta, muito pouquinho, assim, mas ela já engaja. A dificuldade é um pouco na comunicação virtual, né, online. Então, é preciso conduzir essa história, porque hoje tudo é muito rápido, né? 1 minuto já é muito tempo. Então, a gente se tá inteirado em como que está essa atenção e como captar essa atenção, como contar essa história. Por isso também faz parte da jornada da aceleração aprender a comunicar isso, e esse apoio da mentoria está sendo super importante. Ter esse propósito no coração também ajuda muito, né? Porque acho que quando a gente fala, a pessoa que está ouvindo sente isso, e está aberto para aprender. Acho que, como o Daniel falou, tudo que é desafio também é oportunidade, ver por esse viés aí. Jefferson, também para você, né? Quais são essas dificuldades de comunicar um negócio que também é um negócio de impacto? Logo quando a gente fundou a Navegan, realmente a gente nem pensava nesse processo, né, de impacto. A gente começou realmente a aprender depois de participar de diversos processos de aceleração. Que realmente a gente teve um entendimento realmente de como mensurar impacto foi quando a gente passou pelo processo de aceleração da PPA, né? E realmente a gente começou a entender, né, que é bem difícil realmente você lidar, né, com processos, com empresas que geram impacto e empresas que não geram. Porque muitos fundos de investimento, né, eles pensam que, por ser startup, vai escalar em 2, 3 anos. Né, quer logo o retorno. Né? E isso é muito difícil para uma empresa, né, para uma empresa que gera impacto. Né? Então, você conseguir mensurar isso, você conseguir demonstrar isso em números, né, e principalmente o valor que isso vai gerar, né, para um ecossistema, para aquele determinado local, é bem difícil. Né? Então, assim, a Vivian falou realmente, foi fenomenal a fala dela, realmente. É um processo de aprendizado diário, né? Hoje mesmo a gente, né, está tentando transformar a Navegan numa empresa e tirar a certificação tipo B, né, que é uma empresa realmente que tem todo o processo bem definido e que realmente consegue mensurar os impactos que a gente gera. No final do mês agora, a gente está indo para Boston, para a Brasil Conference, onde a gente vai apresentar a solução da Navegan como um todo, e lá a gente mapeou todos os impactos que a gente pode realmente gerar dentro do nosso ecossistema, da Amazônia, mas é bem difícil mesmo, porque a gente vem de um mundo, né, muito capitalista, ou seja, cara, eu te investi X, eu quero 2 vezes X, e eu quero isso para ontem. Poxa, mas a minha empresa ela tem esses outros benefícios aqui, ó, cara, a gente vai trazer isso, aquela comunidade vai receber isso. Então, assim, é bem difícil, né, a gente conseguir mostrar, né, em dados, em números, realmente, mesmo você tendo tudo mapeado, a pessoa parece que, cara, não acredita nisso, né? Então, é um processo novo, realmente. Eu acho que muitas empresas começaram a entender isso durante, na verdade, a pandemia, né, que realmente a gente precisa ter uma outra visão, um outro olhar diferenciado, né, para o nosso ecossistema, não só da Amazônia, mas todo o ecossistema que a gente está inserido. Então, esse processo de demonstrar como você gera impacto é muito difícil e realmente a gente precisa de muito ajuda, tá? É indiscutível que os processos de aceleração, os institutos que estão também começando a ter essa visão, começando a ter essa pegada, né? Diversos programas focados nisso, né? Faz com que a gente realmente acredite ainda mais e persiste realmente, né, dentro de uma empresa que quer gerar, né, um impacto dentro da comunidade onde ela está inserida. Então, Rafael, acho que, como a Vivi bem citou, né, é um processo de aprendizado diário, é difícil realmente,
Mas a gente vai aos poucos, né, tentando modificar. É aquela história, a gente modifica aqui e depois vai modificando o resto, né? O importante é começar e nunca desistir. Obrigado, Jefferson. Daniel, você gostaria, seus negócios, seus empreendimentos têm impacto, né? Como é que você comunica o impacto dos seus negócios, além, lógico, do desempenho deles? Então, acho que os meios, não diria tradicionais, mas formais, como o Jefferson citou, o selo B, né, por exemplo, é uma forma de você buscar, comunicar e demonstrar talvez um conjunto de indicadores da própria empresa e tornar isso público pode ser uma saída. Os resultados por si só falam, mas eles não são suficientes para você se comunicar e criar uma linguagem adequada com o público que você quer atingir, né? Porque nem sempre você quer falar para o seu investidor, às vezes você quer falar para o público final, ou às vezes até mesmo para a sociedade ali que é o seu fornecedor. No caso, a MoMA deve ter esse desafio, né? Que além de comunicar com o cliente final, ela precisa conscientizar o fornecedor dela, provocando ali uma sensação de maior respeito, de uma relação, além do interesse comercial que é inerente aos negócios. Então, talvez isso tudo gerando indicadores, e aí nada muito formal muitas vezes, mas até mesmo através de comunicados periódicos abertos, cartas abertas, por exemplo, pode ser uma saída de como você comunica isso, né? Recentemente eu adotei uma sequência de livros para ler cartas que empreendedores escreveram, e a gente tem várias, tá? O Buffett escreveu, o Bezos escreveu, tem livro em formato de livros, né? Então, talvez cartas de startups para a sociedade ou para um determinado público pode ser uma saída de repente, comunicar esses impactos e deixar isso no nível de transparência adequado, acessível, né? Coloca uma seção ali no site, assim como você, se tiver ações na bolsa, tem que abrir a contabilidade e os planos da empresa, de repente você pode fazer isso por conta própria, de uma maneira mais simples e transparente, não por obrigação, mas sim por um compromisso do impacto que você está causando. Legal, Daniel. Tem isso que você fala, me remete àqueles 4 níveis de compromisso para o impacto, sabe? Então, primeiro, uma organização, ela assume que pretende impactar. Depois, ela define métricas para avaliar esse impacto. Depois, ela gera resultado para isso e, por fim, ela comunica, né? Ela precisa comunicar isso. Se não há comunicação, não há promessa, né? Uma promessa que você faz só para si mesmo, ela é mais fácil de ser quebrada, né? Então, o negócio de impacto assume um compromisso com a sociedade também. E isso é um dos elementos centrais aí dessa discussão. Eu queria só comentar, a Ana Taranto fez a pergunta aqui no grupo do chat, né? E aí até fazer assim como vocês e assim como os nossos empreendedores, a gente também passa por processos de melhoria, de adaptação e tudo mais. E a gente entende, sim, que são perguntas importantes, né, sobre o negócio se adequa ao que a gente está propondo a mais ou ele tem algum ponto de melhoria. São perguntas diferentes, mas têm a mesma relevância. Assim. A gente assumiu, assim, primeiro a gente vai conversar com você, tá, Ana? Então, a gente vai ter essa conversa, mas a gente também assumiu o compromisso de, pensando no que o Daniel falou, também de apoiar a rede é também dar feedback, né? Então, a gente também vai assumir esse compromisso de, aprovado, não aprovado, entrou, não entrou, a gente vai informar, vai conversar e vai dizer, isso aqui é legal, isso aqui pode ser melhorado do nosso ponto de vista, e o empreendedor decide o que ele acha que é o melhor caminho. Então, a gente assumiu para essa chamada esse compromisso. Então, a gente recomenda que você se candidate, eu lembro do seu negócio, tá? E a gente vai, em algum momento no futuro, espero que você tenha sucesso, né? Mas, caso não seja esse o caso, a gente vai conversar, vai expor o que acha legal, o que poderia ser melhor. Então, é um ponto de aprendizado nosso aqui também interno, sabe? A gente assume isso, que é exatamente o que o Daniel está dizendo. Quando a gente comunica para alguém, positivo ou negativo, mas comunica,
a gente vai ajudando essa rede a ser mais forte, fortalecida, e a fazendo essa rede se fortalecer também, né? Entre seus elos, ali, entre seus participantes. Tá bom, Ana? Acho que só vou deixar você aí com uma resposta e sem, talvez, te dar uma resposta, né? Esse é o ponto que a gente está trazendo. Eu estou vendo aqui... a Vivian falou do Origens Brasil. Gente, realmente, a gente recomenda bastante, assim, pesquisem Origens Brasil para empresas que querem ver. A mensuração de impacto deles é muito legal, o modo como eles comunicam, o modo como eles se aproximam das empresas, como a rede se fortalece, cresce. É muito interessante também. Uma super recomendação que a Vivian colocou. Recomendo que vocês todos pesquisem também a respeito. Eu vi aqui que a gente não tem mais perguntas, e vi aqui que a gente não tem mais perguntas, então, vocês gostariam de fazer considerações finais? Daniel, Jefferson e Vivian, por favor, para o nosso público. Vou começar aqui. Gostaria de agradecer, Rafael, o convite, tá? Foi um prazer conversar aí com todos vocês. Espero ter colaborado de alguma forma. E aí, se precisarem, podem me acessar aí no LinkedIn, nas redes, tá bom? Estou à disposição para conversar sobre negócios na Amazônia, negócios de modo geral. E é sempre um prazer falar com empreendedores que estão querendo causar impacto. Isso é muito gratificante e fico à disposição. Mais uma vez, agradeço, Rafael, e a mais. Obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, quero agradecer também, Rafael, e a todos que estão aqui presentes. Daniel, sempre um prazer falar com você. O Daniel realmente é uma das grandes referências aqui do nosso ecossistema. Vive, é prazer em conhecer vocês e demais. Obrigado aí pela essa oportunidade de falar um pouco do que a gente vem fazendo, o que a gente vem tentando transformar aqui na Amazônia, né? Deixo também aí meu contato, minhas redes sociais, tá? A gente não sabe tudo, mas o pouco que a gente sabe, a gente tenta passar para vocês, tentar ajudar, tá? Então, fica aberta aí qualquer negociação, discussão, até um happy hourzinho, principalmente um cafezinho, sempre é bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jefferson. Também quero agradecer. Para mim, assim, está sendo incrível participar, conhecer outros empreendedores, fazer esse contato, aprender, poder contar um pouco da nossa história. Fico muito honrada mesmo. Pensar que ano passado a gente se inscreveu para o primeiro edital e eu estou aqui agora falando, imagina. Então, muita coisa aconteceu, né? Então, ganhei maturidade, a marca, a empresa ganhou bastante profissionalismo, apoio, e, assim, recomendo muito todo mundo se inscrever, porque dá muita força para a gente. E sou muito grata à Masa, ao Idesan e a todo mundo aqui envolvido. Obrigada. Obrigado, Vivian, e muito obrigado a todos que estão aqui, equipe técnica, Vivian, Daniel, Jefferson, pela disposição e tempo para conversar conosco, e por vocês, por prestigiarem o evento. Agradeço, e é isso, pessoal. Estamos à disposição. Qualquer coisa é só nos procurar. Boa tarde e até a próxima.